A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o capítulo 18 do livro de 2 Reis, o reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante nem entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim falou o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxodo. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto a Abor e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem o fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim tudo o que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a parte que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou todas das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã e Rabsaris e a Rabsaquer com um grande exército ao rei de Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-lhes ao encontro de Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te escribas? Bem posso dizer-te que teu coração e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois agora confias, para te rebeles contra mim. Confias no Egito esse bordão de cana esmagada,
o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confia. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna, e a Joá, a Rabsaque: rogamo-te que fales em aramaico, aos teus servos, porque entendemos, e não nos falam em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhe disse: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam da sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade nos será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que venha e nos livre para uma terra como a vossa terra, de cereal e vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engano, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso aos deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre vós todos os deuses desses países, e os que livraram a sua terra das suas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e lhes referiram as palavras de Rabsaque. E assim a gente finalizou o capítulo 18 do livro de 2 Reis.